Esse é o relatório do quarto trimestre de 2025 da Áurea. O trimestre foi misto. Se por um lado o operacional bateu o recorde de geração de caixa, por outro lado a empresa sofreu com os cortes forçados de energia, o famoso curtailment. Nesse vídeo você vai entender 5 pontos principais. Primeiro, como a Auren ganha dinheiro. Segundo, o resultado do trimestre. Terceiro, drivers, gatilhos de valor. Quarto, os riscos a serem monitorados. E quinto, afinal, a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação da Auren é dividida em duas unidades principais. Geração de energia representa 37% da receita bruta da empresa. Ganha dinheiro produzindo energia 100% renovável, com matrizes hidrelétrica, eólica e solar. A Auren vende essa energia no ambiente regulado via leilões, que é a energia que chega até a sua residência, ou direto no Mercado Livre, para empresas com conta de energia acima de R$ 10.000. Por que isso é importante? O investidor precisa entender que a empresa tem ativos reais, físicos. Ela tem usinas gerando receita por contratos de até 20 anos corrigidos pela inflação. Comercialização de energia é o motor de vendas que hoje representa 78% da receita bruta da companhia. Ganha dinheiro como a maior comercializadora de energia do Brasil. Atende desde grandes indústrias até o varejo de baixa tensão. E o que isso quer dizer? A Auren não é só dona da usina, ela também lucra ao vender serviços e operar estratégias de compra e venda de energia, lucrando mesmo quando não é ela quem gera a energia que ela vende. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita atingiu a marca de 3,8 bilhões no quarto trimestre de 2025, um crescimento de 5,6%. O salto aconteceu porque novos parques de geração, Tucano, Cagiúna e Jaíba, entraram em operação completa nesse trimestre. Por que isso é importante? Mostra que a empresa não está estagnada. Os investimentos bilionários do passado já viraram usinas reais, que estão injetando dinheiro novo no caixa da companhia hoje. Margem operacional. O EBITDA ajustado bateu 1 bilhão no trimestre. Margem de 26,6%. Os ganhos foram sustentados por cortes de despesa e ganhos em sinergia. Por que isso é bom? O EBITDA é o coração da operação. Um EBITDA recorde prova que a engenharia, as vendas e a empresa vão muito bem. A máquina em si é extremamente eficiente. O lucro líquido no trimestre foi de 354,7 milhões. Porém, no acumulado do ano, fechou com prejuízo de 557,9 milhões, sendo o culpado as despesas financeiras elevadas da aquisição, os juros. Por que isso é importante? A empresa operou muito bem, mas o peso dos juros da compra da concorrente AES Brasil machucou o resultado de maneira temporária. Endividamento. A dívida líquida encerrou o ano em 19,2 bilhões. Apesar disso, a alavancagem caiu para 4,8 vezes, uma melhora clara em relação aos 5,7 vezes no final de 2024. O que isso quer dizer? A Auren fez um investimento alto comprando a AES Brasil. A dívida subiu, mas o fato da alavancagem já estar caindo mostra que a gestão tem o controle, está pagando a conta rápido. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O que vai fazer o preço da ação andar daqui para frente? Driver 1 é a desalavancagem. A Auren assumiu uma dívida pesada para poder comprar a AES Brasil. Mas a empresa é uma máquina de gerar caixa e deve usar esse dinheiro para enxugar o balanço nos próximos trimestres. E por que isso é importante? Conforme a empresa vai pagando a dívida, começa a sobrar dinheiro limpo no caixa. É essa desalavancagem rápida que vai destravar a volta dos dividendos gordos para o acionista. Driver 2 é a solução para o curtailment. O governo mandou desligar usinas de vento e sol por segurança do sistema elétrico nacional. Existe uma negociação forte para o governo indenizar a Auren por essa energia que ela foi
proibida de vender. E por que isso é bom para a ação? É uma injeção de dinheiro extra, limpo, que entra no caixa e acelera ainda mais essa desalavancagem. Agora a gente vai para o bloco 4, os riscos que o investidor precisa monitorar. Risco 1, curtailment. Ele é tanto um driver quanto um risco. São cortes de geração impostos pelo operador nacional do sistema. Caso esse problema não seja resolvido, ele deve gerar novos prejuízos para a companhia em 2026. Por que isso é importante monitorar? De nada adianta construir usinas se o governo manda desligar as máquinas, porque as linhas de transmissão estão cheias. Isso é um risco que machuca o lucro da companhia. Risco 2, déficit hidrológico. 57% de toda a capacidade da Auren é hidrelétrica. Se chover menos que o esperado, a empresa sofre com esse risco. Por que é preciso monitorar esse risco? É o calcanhar de Aquiles do setor elétrico. O investidor precisa aceitar que em anos de seca severa no país, a empresa vai ser obrigada a comprar energia mais cara no mercado. Quinto bloco, o valuation. Afinal, a Auren está barata hoje? Desde o seu pico aqui entre R$ 7 e R$ 8 em março de 25, há um ano atrás, a ação já andou bastante, ela subiu mais, chegou ali beirando os R$ 13, e agora ela está cotada nesse último pregão de 26 de fevereiro de 2026 a R$ 11,50. Para quem comprou aqui a R$ 8, a empresa já demonstrou uma valorização, o ticket já cresceu ali mais de 35% de valorização. E mais para frente a gente vai ver se ainda a empresa tem espaço para ter margem de segurança ou não. Começando pela valoração, esse múltiplo aqui é o mais usado, o Enterprise Value EBITDA. Esse Enterprise Value ele mede o valor da companhia tanto para o detentor da dívida quanto para o detentor da ação. E o EBITDA é uma aproximação do resultado financeiro. Aqui a gente tem os números de 24 e 25 que já foram performados, e 26, 27 e 28 são os projetados. Aqui a gente tem o dividend yield. Para quem é o acionista que procura, geralmente empresas do setor elétrico procuram um dividend yield mais alto, principalmente ali das transmissoras, que tem um fluxo de caixa em dividendos quase de 100% do resultado, né? Mas aqui na Auren ainda é um dividendo baixo, porque a empresa ela se alavancou muito para comprar essa energia. Isso vem afetando muito o resultado líquido, o lucro líquido da companhia. Mas a gente projeta a partir de 27, 28 uma melhora nesse fluxo de dividendos para acionista à medida que a empresa consegue resgatar essas sinergias que a empresa vai ter com a Auren, e também ela vai conseguir desalavancar, que é o principal. Então a gente consegue ver, principalmente aqui na linha do lucro líquido, que a partir de 27, 28 a gente projeta um aumento no lucro muito alto, né? Então, esse aumento ele vai vir principalmente desses dois fatores, tanto as sinergias que a empresa espera resgatar, como também essa desalavancagem que ela acredita que uma alavancagem normal entre 3 e 3,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, a partir do momento que a empresa consegue diminuir o seu endividamento, esse passo aqui do EBITDA para o lucro líquido, que o EBITDA aqui é o resultado operacional para o lucro líquido, ele não vai ter esse impacto tão grande que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo como o EBITDA aqui ele está num patamar e o lucro líquido ele cai tanto, e o lucro por ação também é tão baixo por conta desse endividamento todo que a empresa tem. A partir do momento que esse endividamento é, digamos assim, normalizado, mais próximo do que seria normal para uma empresa do setor, a gente vê um salto aqui no lucro por ação. Esse aqui é um quadrinho onde a gente traz as empresas comparáveis. Então, principalmente com a Auren, a gente tem a Engie e a gente tem a Asha, que é a antiga Eletrobras. Então, aqui no Enterprise Value EBITDA, a gente consegue ver para 26 um leve desconto da Auren para os seus pares.
Mas o ponto aqui que eu quero trazer, a principal diferença hoje é nessa TIR real aqui, principalmente a Auren. Olha a diferença da TIR para Engie e para a Ashia, que é a antiga Eletrobras. Então, o que é esse TIR real? Como é que a gente pode entender? Imagine o seguinte, aquele título do governo que é o Tesouro IPCA+, hoje ele está pagando próximo ali de IPCA mais 6%. IPCA é a inflação, no caso. Então, aqui hoje a Auren, nesse preço de 11,50, que é o fechamento da última sexta-feira, ela está projetando essa entrega de IPCA mais 10,5%. E por que esse desconto tão grande da Auren frente a esses dois concorrentes? Porque o que está batendo forte para a Auren é essa questão do curtailment. Na questão do solar e do eólico, porque o eólico ele vai jogar energia na rede quando o vento está soprando, e o solar ele vai colocar energia na rede quando tem sol. Então, esses dois tipos de matrizes energéticas, eles sofrem muito com essa restrição do governo. Enquanto ainda está resolvendo essa questão de como essas empresas como a Auren, que gera muito esse tipo de matriz, essa empresa precisa ser compensada por isso. Então ainda está sendo estudado pelo governo como vai ser feita essa compensação por essa questão. E o segundo ponto ainda é a alavancagem. A empresa, para estar comprando a AES, como eu já comentei, ela se alavancou bastante e a partir de 27 se projeta que essa alavancagem vai cair. Só que até isso acontecer, existe muita desconfiança, tanto da questão da sinergia, o que vai conseguir ser resgatado de sinergia dessa fusão que aconteceu com a AES, e também se essa alavancagem ela vai demorar muito, ela vai ser mais rápida, e também o nível da taxa de juros da Selic. Hoje a gente tem uma perspectiva que vai começar a cair no Copom de março, mas tem a questão da guerra, tem uma série de fatores que podem adiar tanto o corte, quanto a magnitude, quanto a velocidade dessa queda da taxa de juros. Então, são esses fatores que estão fazendo hoje ter um desconto tão grande na Auren frente a esses dois concorrentes. Aqui a gente chega no nosso quadrinho de rating. Hoje o rating é de compra para a Auren. Por mais que a nossa margem de segurança aqui não chegue nos 30%, mas esse preço-alvo aqui seria para final de 26. Mas eu acredito que o investimento inteligente é o investimento pelo menos de médio a longo prazo. Eu olho um ciclo pelo menos de 36 meses para estar entrando num papel como esse. Então, olhando todos esses fatores, a gente consegue chegar num rate de compra, e também para quem tem mais paciência para estar comprando a empresa, talvez abaixo de 11,50, com a margem de segurança mais próxima de 30%, seria o ideal. Investir a longo prazo exige paciência e conhecimento profundo do que você está comprando. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está aqui embaixo na descrição. Obrigado e até a próxima.